Bem-vindos ao final Bom dia a todo mundo que série. tá assistindo esse áudio. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê sério. Rolê sério. Bom dia pra você que não acordou com o toque da Polícia Federal na sua casa, como Carlos Bolsonaro. Sei que vocês que estão assistindo o Rolê ICL na manhã desta segunda-feira abençoada por Deus não receberam o toque da Polícia Federal, mas Carlos Bolsonaro recebeu e esse é o nosso principal tema de hoje, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa desta segunda-feira que trará novas informações, atualizações em tempo real desta maravilhosa busca e apreensão da Polícia Federal em vários endereços ligados a Carlos Bolsonaro, o Carluxo, o Modoc da política brasileira, o cabeça de filtro de barro. Deem os apelidos que vocês quiserem aí para o nosso Carluxo, que este será o nosso principal tema do dia de hoje. Se der tempo, nós vamos trazer outras coisas, mas por enquanto, esta é a grande novidade desta segunda-feira. Desde manhã a gente tem trazido informações lá no ICL Notícias, primeira edição, sobre as complicações de Carlos Bolsonaro na justiça e agora complicado neste inquérito que apura o vazamento de informações de uma BIM secreta, paralela, criminosa, extraoficial, tocada por Alexandre Ramagem, e Carlos Bolsonaro, o cabeça de filtro de barro, recebia as informações dessa BIM secreta para a família Bolsonaro. Este será o principal tema de hoje. Vocês aqui no chat já estão comentando sobre isso. A Mônica de Oliveira hoje tem cabeça de barro fragilizado. O Bad Dog, você viu o cabeção por aí? Que isso? Ah, o Carlos Bolsonaro, cabeção do Carlos Bolsonaro. Tem várias pessoas dando o nome aqui, inclusive, da operação da PF. O nome da operação é péssima, mas vocês podem ajudar aí e dar sugestões. O nome da operação é Operação Vigilância Aproximada. Puta, que nome ruim! A Operação Ruth e Raquel, Operação Mulheres de Areia, Operação Modoc da Política, muito melhor. Deem sugestões de vocês aí para a nossa operação e pergunto, que nome essa operação deveria ter? Guga Noblar. Vitinho, que está na nossa direção hoje. Tem alguma sugestão, Vitinho? Bom dia, tudo bom? Will, primeiramente, assim, estou muito feliz de estar aqui de volta, finalmente sendo reconhecido. Eu não ouvi a sua pergunta porque eu estou muito... Que você não estava prestando atenção no programa. Empolgado. Legal. E você está empolgado também, né? Tô vendo que você começou o programa hoje. Chama trabalho. Meu nome é trabalho. Encheu a boca para falar do cabeção do pessoal. Aqui é sempre boca cheia. É isso aí. Bom dia, chat. Bom dia, hoje é só para vocês. Bom dia para vocês, também para o nosso bruxão do engenho ali atrás, o Antônio Farinati, para o Gabriel Vento, a Viviane Veras que está com a gente hoje, aqui na nossa moderação de comentários. Se for sim, dê um grito, Viviane Veras, mas a nossa moderação de comentário aqui também está o Thiago Gomes, Operação Raquel é má, só quem é velho tem essa referência. O André Fiquene, Operação Porco Fujão, a Janaína Fuentes, Operação Fala Que Eu Te Escuto. Vocês vão aí dando o nome da Operação Moringa, diz o canal Black IT. E você, Guga Noblar, que semana passada soltou uma fake news aqui no Rolê ICL. Eu não vim na quarta-feira, porque eu fui fazer um exame de consulta, um exame de rotina no médico, segunda-feira de manhã, da quarta de manhã, o Guga... Ele colocou atestado médico. Aí um monte de gente lá nos meus comentários. O William jogou atestado. Eu tava no médico, sim. Bom dia, Guga Noblar. Obrigado por segurar as pontas aqui junto com o nosso querido César Calejão, quarta-feira. Que isso, tentei dar um jeito aqui, mas o programa sem você não é o mesmo. Agora, a gente viu que no domingão já estava tudo bem com o nosso Deluca, assistindo o jogo do Palmeiras, tirando onda ali porque o time dele venceu. Mas é isso, né? Vamos fingir que a gente acredita que ele de fato precisou ir ao médico na véspera do feriado. E essa operação deveria se chamar, claro, essa operação de hoje do Carluxo deveria se chamar Operação Tonho da Lua. É a operação que coloca em xeque aquilo que a gente já sabia, que é a reputação da família Bolsonaro. Mais uma vez, eles estão aí na mira da justiça, é um bando de golpistas e já vão pagar o pato.
À noite vai ter lua cheia. Quem eu amo vem me ver. Só quem é velho lembra. Que música é essa? Música de abertura da novela Mulheres de Areia, Operação Mulheres de Areia, um nome legal também, para falar sobre o Tonho da Lua, o nosso Tonho da Lua da política brasileira, que é o Carlos Bolsonaro. Mas vamos lá, vamos aos fatos. O que rolou hoje, meu pequenino Guga Noblar? A Polícia Federal promoveu mais uma fase dessa operação. Segundo a informação que a gente tem, o nome da operação é horroroso, né? Oi. Não vai chamar a vinheta, cara? Vou chamar a vinheta, eu esqueci como faz o programa. Roda a vinheta! Cadê? Tá pegando fogo, bicho! Chama! Eu esqueci como faz esse programa, mas eu vou lembrando aos poucos. Fiquei 3 dias sem fazer, eu já esqueci. Voltando ao que a gente estava falando, o programa vai falar hoje sobre essa operação, que é a Operação Vigilância Aproximada, é o nome que foi dado na quinta-feira, quando ela começou. A gente falou aqui nas lives do ICL sobre o começo da operação, que a gente não falou no rolê, porque não teve programa na quinta e na sexta-feira, que foi uma operação contra o Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, deputado federal agora pelo Rio de Janeiro, que teria descoberto uma ABIN paralela, que teria investigado, teria feito a espionagem de mais de 66 mil pessoas. Tá aí Alexandre Ramagem com o desaparecido, né? Porque o outro que tá com ele na imagem, ele sumiu, ninguém sabe onde está esse sujeito aí na foto, o de cabeça branca, ele desapareceu. E aí, essa operação teve um desdobramento político hoje, nesta segunda-feira, porque mensagens que teriam sido trocadas pelo Alexandre Ramagem com o Carlos Bolsonaro seriam provas de que o Alexandre Ramagem repassaria informações dessa ABIN paralela, secreta, criminosa, chame como quiser, na Gestapo do Bolsonaro, como chamaram nas redes sociais no fim de semana, para a família Bolsonaro via Carlos Bolsonaro. O que é uma coisa, Guga, que todos nós já sabíamos, não tem nenhuma novidade nisso que eles estão falando, que o Carlos Bolsonaro era a grande cabeça, desculpem pela piada sem duplo sentido, mas com todo duplo sentido, que o Bolsonaro era a grande mente. Ele pesado, outro e nome volumoso. que tinha dado aqui era ótimo, que era Operação Megamente, que ele era a megamente atrás dessa operação de espionagem comandada pelo Alexandre Ramagem, Guga. É isso aí. Quem é que comandava o gabinete do ódio? Carluxinho. Quem é que comandava o gabinete da espionagem? Ramagem, a tal ABIN paralela. Então é claro que um trocava informação com o outro. Quem abastecia o Carluxo para fazer ataques contra adversários políticos de Jair Bolsonaro na internet era a ABIN paralela tocada pelo Ramagem. Então, teria que ter essa conexão entre os dois. Em algum momento a gente saberia disso e tá agora, a gente está agora com esse vazamento de informação das investigações, vendo que de fato foi isso que aconteceu. Eles atuavam juntos. Um municiava o outro. Era o Carluxo que, a partir do que era apurado pela ABIN paralela, ia lá e usava a máquina dele. Ele mais 3 assessores, talvez mais gente, mas pelo menos 3 assessores que estavam ali recebendo dinheiro público só para isso, para passar o dia se comportando como troll, tentando de alguma maneira incitar a militância bolsonarista a atingir determinados alvos políticos. Eles contavam também com influenciadores e com jornalistas coniventes a esse gabinete do ódio. Então era um grupo ali que atuava junto e quem comandava, obviamente, Carluxinho. Carluxo, claro, agora na ponta, na mira da polícia, como um dos líderes Carluxo do na golpe ponta? também. Na ponta, na pontinha. Que isso? Carluxinho, a gente precisa lembrar, ele não tem foro privilegiado. Esse é aquele que o papai Bolsonaro mais teme. Porque diferente de Dudu, diferente de Flavinho, esse daí, amigo, pode rodar mais fácil. Então, Carluxo, esse corre risco, sim, de ser o primeiro da família Bolsonaro, quem sabe, a pagar com chilindró. Ele e o pai dele estão ali na frente, nessa corrida, para ver quem vai ser preso primeiro.
Inclusive, o Jair Bolsonaro pode pedir música no Fantástico, né, Guga? O terceiro filho dele que sofre operação da PF, né? Lembrando que o Flávio Bolsonaro, o Flavinho de Ismael, já tinha sofrido uma busca e apreensão na fábrica de chocolates, né? Da fantástica loja de chocolates lá, milionária dele. E depois, o Jair Renan, o mestre Splinter, filho do Bolsonaro, já tinha sofrido busca e apreensão na história do relógio, né? Que ele tinha ganhado um relógio desses aí que vieram das Arábias e tal, já tinha sofrido busca e apreensão lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Agora, o Carluxo também sofre sua primeira busca e apreensão. Falta só o Eduardo Bolsonaro, né, dos filhos que não sofreram busca e apreensão, só falta o Dudu, porque a Michelle também já sofreu, né, lá pelo lance dos passaportes, da vacina, pelo lance das joias, e o próprio Jair também. Só falta o Eduardo agora, o alecrim dourado que não foi acordado pela PF até agora, né? É tudo cidadão de bem, é tudo gente boa, né? É aquela turma que fez o discurso mais fácil de se fazer, que criminalizaram a política e fingiam que iam combater a corrupção, que atacavam todo mundo como desonesto. E agora a família inteira sofrendo investigação, sofrendo busca e apreensão. Essa família que tentava se colocar acima dos outros na política, né, como os guardiões da ética, sendo que a gente sempre soube que isso era uma grande fake news. O que eles sabem fazer é mentir, é engabelar. Eles são populistas, eles são oportunistas e eles têm faro para dinheiro. Michele Bolsonaro, gente, chegou a esvaziar o espelho d'água do Palácio da Alvorada para pegar as moedinhas que as pessoas que passam por ali jogam para fazer pedido, para pedir que os desejos se realizem. Esse é o nível de ganância dessa turma. Eu amo os comentários de vocês, por isso que eu amo esse programa, gente. O Fábio Ezequiel, boné circunferência de Equador. A Beta Maia, Tonho da Lua foi pro espaço. Sueli Maria, Operação Odete Reutemann. O Fábio Camargo, logo agora que o Vitinho estava preparado, eu não pede da vinheta. Uma vez da vida ele tá preparado também, eu não posso fazer nada. A Paula Wolff, lembrando que o Carluxo não tem foro privilegiado. E a Juliana Duarte diz falta a fraquejadinha também, coitada da menina, ainda é uma criança, tipo adolescente, deixa ela fora dessa história por enquanto, parece que ela não tem nenhum problema que não seja nota baixa na escola por enquanto, de resto, a menina por enquanto não tem nada a responder pra nós, né, ela só tem o azar de ser filha do Bolsonaro, mas aí ninguém escolhe, né, gente, a família. Mas eu acho que ela teve um emprego aí que ela conseguiu na boquinha, mas... Não, ela não. Foi a filha da Michelle. A filha da Michelle, isso. A enteada do Jair. Essa aí conseguiu. Foi a filha da Michelle, a enteada do Jair. A única que por enquanto não conseguiu nada foi a pobre da menina. Como é o nome da menina mesmo? Esqueci o nome dela. Peraí que a gente já pesquisa aqui. Francisca. Que Francisca, menina. A gente precisa achar o nome dela, mas foi não tem nada, é uma adolescente, né, gente? Vamos deixar a menina quieta por enquanto, que tá tudo bem com ela. Guga, só pra gente explicar pra quem está chegando agora, quem estava em coma e acordou neste momento, a operação da Polícia Federal aconteceu em 9 endereços diferentes, bateu na porta da casa do Carlos Bolsonaro, lá no Vivendas da Barra, o Vivendas da Barra Pesada, como diz o nosso Chico Pinheiro, no Rio de Janeiro, no escritório político do Laurinha Bolsonaro, isso mesmo, a pobre da Laurinha, cujo único crime, a coitada, é ser filha do Bolsonaro, mas ela não tem culpa, que ninguém escolhe o pai. Um beijo pro meu pai, inclusive o seu Edson. E aí, além da casa do Carlos Bolsonaro no Vivendas da Barra, também a casa onde eles estavam em Angra dos Reis, endereços na Bahia, e nós vamos falar sobre esse endereço da Bahia daqui a pouquinho, que tem coisa importante que saiu lá desses endereços na Bahia, e também outros lugares também. Foram 9 lugares em Minas Gerais, em Goiás, na Bahia e no Rio de Janeiro.
A operação aconteceu hoje de manhã, inclusive, e Guga, tem uma duplicidade de apurações em relação a essa história da casa em Angra dos Reis, onde estava o Bolsonaro. O Bolsonaro estava lá com os filhos para fazer a live de ontem, né? Inclusive, no bolsonarismo, desde hoje cedo, quando saiu essa história, estão dizendo, não, fizeram essa operação hoje para abafar o sucesso que foi a live do Jair Bolsonaro. É verdade. Francamente. A cúpula da PF estava assistindo a live ontem e falou, nossa, foi muito boa mesmo, vamos fazer uma operação agora. Os caras não tinham planejado isso. Agora, daqui a 5 horas. Os caras já não tinham planejado isso há algum tempo. Fizeram operação em 9 endereços em 5 estados, mas foi tudo de última hora. Mas aí 2 coisas nessa apuração, vou falar sobre uma primeiro e depois falo sobre a outra, que a gente tem informação da Juliana Dalpiva aqui, exclusiva do ICL. A primeira delas é que uma informação surgiu de que o Jair Bolsonaro teria pegado os filhos e fugido da casa de Angra dos Reis logo que a Polícia Federal chegou. A outra informação que chegou é que o Jair Bolsonaro teria saído para pescar de manhã com os filhos às 5 da manhã, e aí quando soube que a PF estava na casa, voltou para casa para colaborar com a busca e apreensão da Polícia Federal. Não sabemos ainda o que foi levado dessa casa em Angra dos Reis, mas em breve, à tarde, quando o ministro Alexandre de Moraes gosta de fazer coletivas de imprensa e soltar essas informações. A gente deve ter mais informações que vocês vão ver no nosso N2. Me parece mais factível, Guga, que o Jair deve ter... Olha, aí a imagem da PF chegando na casa e eles no barco, aí ó. Essa aí é a imagem. Aí ó. Olha eles chegando, olha eles voltando para casa. Me parece mais factível, Guga, que eles tenham voltado para casa. O Jair Bolsonaro ia fugir para onde? Para, sei lá, para Cuba? Para Angola? No barco? Foi para Miami. Olha, ó, inclusive o Papai Noblar pegou aí, ó, uma imagem do Jair andando de barco, de jet ski com os Bolsonaro atrás, aí o nosso Papai Noblar. Um beijo para o Papai Noblar. Me parece que faz mais sentido, né, Guga? Que eles tenham realmente voltado para ficar junto com a PF. Eles, olha, ó, a Polícia Federal chegando em Angra dos Reis, aí, ó. Ó o Carlos Bolsonaro, ó a PF chegando, aí, ó. Uma imagem... Não vai dar pra dar o golpe, Rutinha. Não vai mais dar pra dar o golpe, imagens ao vivo da Polícia Federal chegando lá, aí, ó. Olha lá. Olha o Carluxo. Me parece mais factível, né, Guga, que a Polícia Federal tenha chegado e o Bolsonaro tenha voltado pra casa. Eles não estavam fugindo da prisão, não era mandado de prisão. Parece mais factível essa história, né? Primeiro... diz a lenda que lá em Angra em Angra ou na casa do Carluxo, acho que na casa do Carluxo e na casa de um assessor do Carluxo. Parece que já vazou essa informação de que apreenderam 2 computadores da ABIN. Um numa residência do Carluxo e outra com um assessor do Carluxo que seria casado com uma agente da ABIN. Então, a gente tem informações sobre isso, já a gente vai trazer essa também. Também? Maravilha. Tem esse papo, né? Vamos ver se confirma ou não, porque por hora não é informação oficial, mas há essa história. Agora, o Bolsonaro, a priori, pelo menos a mídia embarcou nessa narrativa de que ele teria fugido, mas ele saiu de casa às 5 da manhã para pescar. A operação foi perto de 7, 6h30 ou 7. Então, ele saiu horas antes da operação com os filhos de lancha para pescar. Essa é a informação. Talvez diz o De Luca para mim que ele voltou. Eu também não tenho essa informação ainda. Mas se ele voltou, é um sinal de que ele não estava fugindo, obviamente. Se ele não voltou, pode ser que ele tenha... Provavelmente ele recebeu a informação, claro, de que tinham agentes na casa dele. Então ele pode ter optado por escapar também de uma imagem dele ali enquanto aconteceu a operação. Mas o De Luca disse que ele voltou, a gente tem que descobrir se voltou ou não voltou. Tá tudo acontecendo agora, galera. Não acho também que ele fugiria. No máximo ele deixaria de voltar para casa para escapar de aparecer em fotos de jornal, enfim, de aparecer na mídia enquanto acontece essa operação. Mas fugir para onde, né? Para Miami de novo? Ele fugiu para Miami, né, no segundo turno, quando foi derrotado e quando incitou a turba e sabia que podia acontecer uma convulsão social, ele sabia que podia acontecer aquilo que aconteceu, se picou do Brasil. Então, também
ele tem a fama de ser um amarelão, né? É o imbrochável que mais brocha do Brasil. E aí também tinha gente falando aqui nas redes sociais de que não, mas eles foram lá para destruir provas no mar, para jogar provas no mar. Gente, não me parece factível também que eles já não sabiam que essa operação ia rolar, né? Desde que o Ramagem virou alvo da Polícia Federal, o Carlos Bolsonaro sabia que a casinha dele ia cair na sequência, né? Porque o Carlos Bolsonaro tem um grande envolvimento com o Ramagem. Não sei se a gente tem a foto, inclusive, deles no Réveillon juntos. Réveillon de 2019, passaram juntos com suas respectivas senhoras, suas esposas, e que eles eram muito próximos e, obviamente, a operação aconteceria. O tamanho da cabeça, gente, cobre quase a tela inteira, é muita cabeça. Que a operação aconteceria também contra o Carlos Bolsonaro. Não me parece factível. Sobre os notebooks, uma assessora do Carlos Bolsonaro também foi alvo da operação. Na verdade, alguns assessores do Carlos foram alvos da operação. E o que a gente tem até agora, Guga? Teve outra informação disputada no começo da manhã de que notebooks da ABIN teriam sido apreendidos com o Carlos Bolsonaro. A primeira informação que chegou bem cedo foi essa, de que um notebook da ABIN teria sido apreendido com o Carlos Bolsonaro nos endereços dele. Pois é, a nossa Juliana Dalpiva apurou a informação, foi atrás, conversou com fontes na Polícia Federal que disseram que o notebook da ABIN foi apreendido na Bahia com um militar casado com uma servidora da ABIN. Essa é a primeira informação. Existe uma outra informação que nós vamos ver se elas estão conectadas, essa da Globo News novamente, de que essa assessora da ABIN foi procurada pela assessora do Carlos Bolsonaro, pedindo informações sobre uma delegada que investigava a família Bolsonaro. Essa é a informação, são duas informações diferentes, elas não estão ligadas. A gente está apurando agora, a Juliana Dalpiva está apurando, a mulher é uma máquina de apuração, todo dia tem umas 5 matérias exclusivas dela lá no icrnoticias.com.br, vão lá ler essa que eu falei agora, inclusive, na informação da Juliana, é de que esse notebook foi apreendido com um militar que estava cedido à ABIN na época que o Ramagem era diretor da agência. E ele continuou com o notebook em casa, porque é assim, Guga. Você pega os notebooks da ABIN, você vai ficando. Acharam com o Ramagem, acharam outro agora com esse militar. Esse militar chamado Jean Carlos Gomes Rodrigues é casado com uma servidora da ABIN, da atual ABIN. E aí a PF apura se esse militar também atuava nessa ABIN paralela. Ele não é e nem foi assessor do Carlos Bolsonaro. Também foram apreendidas 10 celulares. Pra que tantos celulares, gente? Ele tinha um negócio aí, ó. Estavam vendendo? Aí tá a foto, ó. Foram apreendidos 10 celulares, 2 computadores, além desse computador da ABIN, você tá vendo 3 ali, né? Um era da ABIN, os outros 2 notebooks e também armas de fogo. Você também tem uma pistola ali em cima da mesa, isso que foi apreendido na Bahia. Então, só fazendo essa retificação, a informação que a gente tem da Juliana Dalpiva é essa que depois a Globo News meio que corrigiu, de que não se sabe, a gente não tem informação de 2 notebooks. O que a gente sabe hoje, informação da Juliana Dalpiva, é essa informação que a gente tem aí, que foi apreendido na casa desse militar. Oi. Isso já não é bastante coisa pra prender os caras, não? O que falta? É uma pergunta importante, Guga, você acha? Não, tem que ver o que vai achar dentro desses aparelhos celulares, né? Por hora eles conseguiram ali 10 celulares. Não, você acha, se achar um notebook da ABIN, isso aí pode trazer algum tipo de incriminação ali para a pessoa. Isso pode levá-lo, sim, a incorrer em algum crime, mas eu acho que não seria só por isso motivo de prisão, algum crime que não chegaria a levá-lo a regime fechado, digamos assim, mas ele pode ser penalizado. Agora, o objetivo disso, o que tem dentro do celular, quais são as conversas, por que eles têm esses 10 aparelhos, é isso que pode, de fato, trazer algum material que aí sim possa provar, ou pelo menos corroborar indícios de que Carluxo e essa turma da ABIN estavam espionando adversários políticos de maneira irregular, já que a gente tem essa lei de abuso da autoridade que diz que enfim, esses órgãos não poderiam fazer esse tipo de interceptação sem
uma autorização judicial, e aí sim já é mais grave o crime que eles estão incorrendo. Dependendo de quem eles espionaram, do tipo de conversa que eles pegaram, aí é pior ainda. Então, a gente tem que ver o que está dentro dos aparelhos celulares, e a gente só vai saber isso daqui a um tempo. Hoje foi feita a busca e a apreensão, tem muita coisa aí que eles podem desvendar a partir, obviamente, de 10 celulares. Vamos ver também se tem laptop. São mais indícios de que Carluxo, de fato, fez parte de um esquema que tinha, sim, um grupo espionando de maneira irregular e passando informações para que ele atacasse essas pessoas na internet, né? Tem gente que ainda está na dúvida. Será que Carluxo merece o benefício da dúvida? O único benefício da dúvida que o Carluxo merece hoje em dia, com tudo que a gente está vendo, é se ele é um golpista ou se ele é burro pra caramba, ou se ele é essas duas coisas. O Rafael Vieira aqui, dê a ordem, Xandão. O Guilherme Pato dizendo, por isso que a live da família estava bombando ontem. Olha o tanto de bot. O Saint Random, Lan House do Carluxo foi de Olavo. O Rei da Praia, se o Trump ganhar a eleição, ele foge para Miami e pede asilo político igual o Alan dos Santos. E a Juliana Duarte, a cabeça do Carluxo podia sentar o MST inteiro. Pena que área improdutiva, é verdade. Não tem como produzir nada naquela cabecinha lá. A Tati dos Santos, 10 notebooks e 10 celulares na casa de um militar casado com uma funcionária da BIM. Nada suspeito, né? Tudo normal. E o Guilherme Pato diz, sim, os 4 foram pescar com o mundo acabando. Parece verídico. A gente ainda vai descobrir. E, Guga, você falou um negócio muito importante, porque isso parece ser um álibi do Carlos Bolsonaro. E sabe quem concorda com esse álibi? O Hamilton, essa cena dele pegando comida é maravilhosa. O Hamilton Mourão, o ex-vice-presidente da República e senador, disse ao Metrópolis, a coluna do Guilherme Amado, nessa segunda-feira, que o vereador Carlos Bolsonaro não tem competência e capacidade para montar uma BIM paralela. Ele foi questionado pela coluna do Guilherme Amado sobre esse plano, né, de fundar uma BIM paralela no governo do Bolsonaro, e segundo o Mourão, abre aspas, não tenho conhecimento disso. Por outro lado, julgo que o Carlos não tem competência e capacidade para isso. Ou seja, o álibi do Carlos Bolsonaro é que ele é burro, então não dá para ele montar uma BIM paralela. É isso. Que defesa maravilhosa do Mourão. O Mourão, ele sempre defende alfinetando os bolsonaros, ele sempre dá um jeito. Em especial o Carlos, né? Ele odeia o Carlos. Ele odeia o Carluxo, claro. Quem que se dá bem com o Carlos Bolsonaro? Só o Bolsonaro pai. O Carluxo é uma pessoa muito difícil de lidar, né? E até o Bolsonaro pai não tem uma relação tão boa com o filho, já que ele colocou o Carluxo um dia para disputar contra a própria mãe. O Carluxo é um sujeito que tem problemas pessoais graves, gente. Ele foi usado pelo pai aos 17 anos de idade. Ele concorreu contra a própria mãe, a Rogéria, para a mãe não vencer e não se tornar vereadora. O pai colocou o filho, não queria que a ex-esposa se elegesse com o sobrenome Bolsonaro. E aí, para diluir os votos dela, colocou o filho dela. Então imagine o trauma que o Bolsonaro não criou na relação entre mãe e filho. O Carluxo é uma pessoa muito afetada, de fato. Enfim, será que ele tinha capacidade de criar uma BIM paralela? Tentou-se criar sim uma BIM paralela. Eu não sei se eu chamaria de BIM paralela ou de simplesmente a BIM, porque eu não sei se é tão paralela assim, porque pelo jeito estava metido ali o Ramagem, o general Heleno, um monte de gente de alta patente da BIM participou. É paralelo ou é a BIM mesmo, sendo golpista e participando disso? E a gente não pode esquecer, gente, que é a mesma BIM que foi citada pelo senador Suat, o Marcos Duval, isso ninguém está lembrando. Marcos Duval também disse que a BIM ia ser usada para grampear o Alexandre de Moraes, no momento que ele estivesse conversando com o Alexandre de Moraes. Ele ia tentar criar uma conversa onde o Moraes iria se incriminar, digamos assim, se colocaria como alguém que estaria perseguindo o Bolsonaro, que era para tentar tirar o Xandão de todos os inquéritos que estão sendo tocados contra o Bolsonaro e que tem ele à frente. Então, ele disse, o Marcos Duval, que ia grampear o Alexandre de Moraes, que teria uma conversa que iria grampear e que o grampo seria feito pela BIM. É a mesma BIM, é a BIM paralela? Será que é tão paralela assim? Assim, a BIM não era paralela. Lembrando, Guga, que quem comandava a BIM era
o Alexandre Ramagem. E o Bolsonaro tentou colocar o Alexandre Ramagem como diretor da PF e não conseguiu. Quem impediu mais uma vez que isso acontecesse foi o STF, foi o Alexandre de Moraes que deu a canetada lá, pedido do PDT e da Rede Solidariedade. Agora os bolsonaristas estão dizendo aqui, o Bruno Engler, né, que é um deputado estadual lá de Minas Gerais, está dizendo que Carlos Bolsonaro faz uma live com 500 mil pessoas e 8 horas depois a PF manda nos endereços do Carlos Bolsonaro. A PF é muito organizada. 5 horas os caras organizaram uma operação em 6 estados, 5 gente. horinhas. A PF é muito boa. Porém, Guga Noblar, há uma informação nova e bacanésima. Essa aqui é muito boa. A Daniela Lima, lá da Globo News, traz uma informação crocantíssima. Não tem como pôr na tela aqui, mas a gente vai ler mesmo assim. Bruno Tavares informa que a PF aguardava Bolsonaro no imóvel, pois o delegado da PF entende que precisava levar todos os celulares de quem estava no imóvel, não só do Carlos Bolsonaro. Estavam na casa Flávio, Eduardo, Jair e Carlos. Já imaginou se a PF levou tudo, Guga? Pô, aí tá aí um bom motivo pro Bolsonaro não voltar da pescaria dele. Aí fazia sentido. O cara fala, não vou rodar. Imagina, não voltar pro Brasil, né? Tá lá o Carlos Bolsonaro chegando amanhã em Melbourne, na Austrália. Miami. De barco. Vai embora. Vai pra Itália. Talvez a Itália te aceite, essa Itália neofascista. Mas o Jair Bolsonaro é um sujeito que não confia em ninguém, de fato, né? Ele tem essa fama. E quem dizia isso, um dos que sempre reforçava isso, era o Gustavo Bebiano, que foi ministro... Que foi de Olavo de Carvalho também. Presidência. Pois é, então o Bebiano, que morreu em 2020, meses antes de morrer, numa entrevista no Roda Viva, né, na TV Cultura, ele revelou que Carlos Bolsonaro teria dito a ele que ia criar uma BIM paralela. É muito louco, porque o Bebiano já falou disso em 2020, agora a gente tá vendo uma coisa que a gente já sabia, né, que a gente já ouvia falar, que a gente já tinha noção. O Bolsonaro também se entregou quando deu aquele chilique e disse que teria que ter um jeito dele ter informações, porque ele não confiava nas maneiras oficiais que eram passadas as informações para ele, mas tem essa história do Carlos Bebiano, do Gustavo Bebiano também, que ele teria dito isso, né? O Carluxo chegou e comentou que ia criar uma BIM, paralela. Ele falou em BIM paralelo, o Bebiano, e que o objetivo seria, obviamente, espionar adversários políticos e jornalistas, espionar adversários. Isso, portanto, já é algo que se falava ali no núcleo do bolsonarismo. O Bebiano teria aconselhado o Carluxo a desistir da ideia porque poderia levar o pai ao impeachment. Só que ele não sabe se Carluxo desistiu. Isso em 2020, meses antes de morrer. Então, é uma história antiga e é o Carluxo mesmo que sempre, pelo jeito, esteve à frente dele. Puseram o Tonho da Lua para tentar, de alguma maneira, ser um dos líderes da BIM paralela, e é claro que não deu certo e agora está se descobrindo. Guga, a gente tá vendo aqui ao lado as imagens da live de ontem tá? A família toda reunida, inclusive tem um comentário aqui, ô família feia, né, gente? Isso é o menor dos problemas dessa família, né? Mas ô família feia do Satanás. O Rafael Vieira falou que a família é horrível. A Letícia Santinon falou, se bem que dá pra ser golpista e burro, né? Isso não é excludente. Ontem, Guga, eu não sei se os meninos vão achar a imagem aqui, o nosso Gabriel Vento e o nosso Vitinho. Ontem, durante a live, o Carlos Bolsonaro, no meio da fala do Eduardo, vocês veem se vocês conseguem achar, meninos. A gente mostrou o vídeo que o professor João Castro Rocha mandou pra gente aqui o corte. O Carlos Bolsonaro fica meio desesperado em olha, esse vídeo aí, ó. Acho que tem áudio, não tem áudio, gente? A gente consegue ouvir com áudio ou não tem? Tem? Não tem áudio. Não tem áudio, ó. Aí, Guga, no meio da live, o Carlos manda o Jair olhar o celular e ver alguma... Aí, ó, tá vendo, ó? Mas sem som. E o Eduardo tá falando. E o Carlos parece muito preocupado nesse momento, olhando pro pai, fazendo sinal pro pai, e aí, em algum momento, o Eduardo vira para ele e fala, Carlos, você quer falar alguma coisa? Porque ele viu a movimentação do Carlos, como o Carlos estava apavorado.
A BIM, Guga, é um órgão bom, né? Um órgão bom de acabar, porque sobrou do governo Bolsonaro uma tragédia de atuação, né? Muito aparelhada pela atuação do Alexandre Ramagem. Lembrando sobre a supervisão do Sérgio Moro, não esquecemos que Sérgio Moro estava na PF neste momento, então a gente precisa apurar também se o Sérgio Moro tem algum envolvimento com essa história. Mas, além disso, a BIM e o GSI são dois órgãos que trouxeram mais problema do que solução pro Lula, né? Não trouxeram nada de bom e estão lá como gabinete, como cabide de emprego para bolsonarista ainda. O problema é que quando você vai contra também a ABIN, você tem também um grupo ali que não é só o bolsonarista e que também, de alguma maneira, cria uma ponte entre o governo e os militares e que essa ponte não pode ser quebrada. Então, de alguma maneira, o Lula se vê meio que obrigado a manter isso. Talvez ele ache que seja pior você desmantelar de vez a ABIN. Isso pode trazer uma consequência política pior do que manter, não que manter seja uma boa. Ele precisa tirar dali, claro, as maçãs podres, ele precisa dar um jeito de punir todos aqueles que usaram a ABIN para beneficiar os interesses políticos da família Bolsonaro, tanto de Jair Bolsonaro quanto dos filhos, né? A ABIN foi aparelhada e serviu até os interesses de Jair Renan. As investigações que corriam contra o Jair Renan, que foram também espionadas pela ABIN, ou contra o Flávio Bolsonaro. Agora tem um Carluxo ali, sendo uma espécie de receptor das informações que vinham da ABIN para usar o gabinete do ódio para atacar adversário político. Então, a ABIN, de fato, está manchada, está com a reputação manchada. E é complicado acabar com a ABIN, no mínimo, óbvio, tem que se punir todos aqueles que tiverem participado desse aparelhamento. E a ABIN na mão do GSI, né, que era um problema, ainda mais na mão do GSI com o general Heleno, aí é óbvio que não tinha como dar certo. Todo mundo sabia que general Heleno, que Ramagem, que essa turma toda estava a serviço não do Estado, mas a serviço do bolsonarismo. Francamente. O Salander Lisbeth, ou a Salander, acho que é o Salander, dizendo por isso que o Lula tem que despedir o Múcio, é uma campanha que eu já encabeço há algum tempo. Olha que família bonita, gente. Parece família de margarina. Tá? Margarina, aquela que entope a veia com gordura trans. A Eliane Longatti, Sérgio Moro tem que ser investigado em qualquer apuração, seja qual for. E o Guilherme Pato disse que desse ano a família não passa, eu tô adorando. A galera sempre apostava, Guga, que o Carlos Bolsonaro ia ser o primeiro a cair, né? Porque além do Jair Renan, que não tem cargo, mas já foi investigado em várias acusações diferentes, inclusive essa que você lembrou foi por conta dele ter recebido um carro elétrico, né? Fez uma intermediação, fez um lobby lá e tinha recebido um carro elétrico de presente. Mas todo mundo apostava que o Carlos Bolsonaro ia ser o primeiro a cair. Parece que vai se cumprindo essa profecia que eu quero achar uma cela onde vão colocar a cabeça desse tamanho, mas que a princípio o cabeça de filtro de barro vai ser o primeiro a ver o sol não ser quadrado. O Jair Renan, ele tinha feito um encontro entre... O cabeção. Aí, olha que coisa linda. Olha aí, cabeção. O caixa d'água. O problema... Bota a cabeça. O Jair Renan, de fato, usou também a ABIN, né, em favor dele. O Jair Renan, ele ficou com a fama de lobista, né? Ele teria agendado reuniões entre empresários e ministros, enfim, e depois teria recebido de um desses empresários, se eu não me engano, ligado a minério, teria recebido esse carro elétrico. Enfim, tem outras histórias do Jair Renan, né? Tem também o escritório que ele alugou no Mané Garrincha, o estado de Brasília, a preço de banana, um escritório que é super concorrido, e aí é óbvio que teve interferência do GDF aqui favorecendo ele. Então ele também tem história, mas o que tem as histórias mais cabulosas, claro, além do pai, do Jair Bolsonaro, todos os têm, né? Flávio tem também muita história, mas que está mais adiantado e que não tem foro privilegiado, e que por isso estaria ali mais próximo talvez da prisão, exatamente por falta de foro privilegiado, já que é vereador, seria o Carluxo, né? Carlos Bolsonaro. Muita gente sempre fez essa aposta. É alguém que também tem história de rachadinha, de golpe, de gabinete do ódio, não tem foro privilegiado, pode sim ser o primeiro da família a pagar o pato, mas o pai dele
tem mais batom na cueca do que o filho. Quem hoje tem mais marquinha ali de batom de crime que cometeu é o papai Jair. Esse tem vacina, esse tem Covid que ele tem que responder, né? Cartão de vacina e a própria morte provocada pela Covid. Tem o golpe, que está muito adiantada a investigação do golpe. E tem, claro, a questão das joias, que também, se ele escapar de alguma punição, é porque não existe mais justiça no Brasil. E aqui é Brasil, aqui não é Estados Unidos, aqui não é uma zona, não. Se você quiser cometer golpe e cometer crime sem pagar porque é presidente, vai para os Estados Unidos. Inclusive, semana passada tinha muita gente falando, talvez tenha uma ligação do Bolsonaro, da família Bolsonaro com a morte da Marielle. Gente, o que tem de crime para prender o Bolsonaro é a família inteira. Só a Laura se salva mesmo, porque de resto, de Michele a Jair, de Eduardo a Carlos, a Flávio, a Jair Renan, todo mundo tem o nome sujo e vai ter que responder na justiça. Quem diria, né, gente? Tem que responder pelos próprios atos. Vamos continuar acompanhando essa história. Fiquem aqui com a gente. Audiência recorde hoje do nosso Rolê CL aqui. Fiquem com a gente aqui que nós vamos continuar acompanhando essa história, mas vamos agora trazer outras informações crocantíssimas sobre outros assuntos que estão bombando no Brasil no nosso... O que é agora? Agora é o Bacetada de Notícias. Vinhetinha. E eu falei que ia ter mais informação, só não sabia que ia ser agora. O nosso Antônio Farinati mandou aqui no nosso chatzinho aqui que o Fábio Weingarten, o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro e advogado do Jair Bolsonaro, disse que o Jair Bolsonaro foi sair para pescar às 5 horas da manhã com os filhos bem antes de qualquer notícia e que não foi encontrado nenhum computador de quem quer que seja na residência ou no gabinete do Carlos Bolsonaro. Então, assim, vamos imaginar que na casa do Carlos Bolsonaro não tinha um computadorzinho sequer para a polícia. Aí é estranha, se não acharam nenhum computador, aí a história fica mais estranha ainda. Então vamos continuar acompanhando aqui as informações sobre o Bolsonaro e sobre o Carlos Bolsonaro, o cabeção, o Modoc. Vocês acham o Modoc aí, uma imagem do Modoc? Se achar uma imagem do Modoc, vocês vão entender porque eu estou chamando ele de Modoc. Vamos ver se o Gabriel Venta é rápido para achar uma imagem do Modoc. Tem uma outra matéria, Guga, para a gente conversar sobre bolsonaristas e sobre um lugar onde Jair Bolsonaro adora tirar férias. Eu gosto muito desse lugar, que é Santa Catarina. Porém, não é sobre o Carlos, mas 18 prefeitos catarinenses foram presos em um ano por conta de escândalos do quê? De raspadinha? De buraco na rua? Não, de corrupção. As operações anticorrupção. Olha, esse é o Modoc, ó. Por isso que eu falo que o Carlos Bolsonaro parece o Modoc. Não parece o Modoc, gente? Quem gosta de... Bota a cabecinha. Quem gosta de desenhos, lembra, é o cabeção do Modoc. Você já percebeu como é grande? Como é grande o cabeção do Carlos? É isso aí. Mas lá em Santa Catarina, desde 2018, já foram presos, desde dezembro de 2022, já foram presos mais de 18 prefeitos, 16 apenas na Operação Mensageiro, ligada à coleta de lixo. Nos últimos 10 dias, mais 2 prefeitos foram presos, além de secretários municipais. O grupo foi alvo de novas investigações sobre esquemas em que empresas de serviço de limpeza urbana, né, de lixo, e de obras pagam propina a autoridades. Um dos alvos foi o grupo empresarial Serrana Engenharia, hoje chamado Diversa, e o empresário Odair Manrich. Ele confessou pagar propinas a vários prefeitos em troca de serviços de limpeza urbana. Nunca foi contra a corrupção, né, Guga, esse movimento bolsonarista? Pelo contrário. Pois é, né? 18 prefeitos, quase todos do PL, ou são todos do PL? Eis a minha dúvida. Eu sei que a maioria absoluta é do PL, Partido Liberal, Partido da Latrina, nesse caso, Partido do Lixo, não sei, que tá roubando via lixo muito também, é o partido de Jair Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto. Guga. É esse o partido. 5 prefeitos do MDB, de Corupá, Ibirama, Massaranduba, Pescaria Brava e Schroeder,
4 do PL, inclusive o Douglas Elias Costa, o preso mais recentemente, Capivari de Baixo, Itapoá e Pontal do Norte, 4 do PL, 4 do PP, que é outro partido bolsonarista, de Balneário Barra do Sul, Guaramirim, Papanduva e Tubarão, que é uma cidade grande lá de Santa Catarina, do PSD, 2 prefeitos de Lages, que é uma cidade muito grande lá na Serra Catarinense, e 3 Barras, e mais 3 prefeitos de outros partidos, um do Podemos, um do Republicanos e um do Patriota, de Bela Vista do Toldo, Imaruí e Major Vieira. Esses são os 18 presos até agora, e outros estão mirando outros prefeitos, né? Ainda há investigações sobre vários outros prefeitos, aí os partidos que eu falei, MDB, PL, Podemos, PSD, PP e, é claro, o PL sempre liderando as listas. Pois é, gente, é por isso que é tão importante. O Valdemar da Costa Neto jura de pé juntos que vai fazer 1.000 ou 1.500. Ele quer eleger 1.500 prefeitos com Jair Bolsonaro como garoto propaganda do PL. Imagina o PL com 1.500 prefeitos. A lista de gente depois que vai ser caçada, que vai ser presa, eleita por esse partido que a gente sabe que é tão fisiológico, que está no jogo político, não por ideologia, mas para trocar realmente poder por dinheiro, para barganhar, para se vender, para fazer carreira política. Esse é um partido que quer eleger 1.500 prefeitos com Jair Bolsonaro ali atuando como o garotinho propaganda. Portanto, fiquem de olho e se liguem aí em quem vai ser eleito na sua cidade. Aqui o Rei da Praia falando que muitos do PL, o Rafael Vieira, Operação Mini Cracks, porra, ótima referência, né? Um negócio cabeçudo também, era os mini cracks da Coca-Cola. Lembra dos mini cracks? Vamos ver se o vento é rápido e achar um mini crack. O Guilherme Rosali, e o PT? Não tem nenhum do PT, viu? Nenhum do PT, do PCdoB, do PDT, do PSOL, nenhum prefeito lá em Santa Catarina desses partidos foi preso nessas operações aí. Curiosamente, o cara, o vento é muito rápido, cara, ao contrário do Vitinho, que é muito lento e não sabe muito bem o que faz. Aí, ó, Operação Mini Cracks. O Carlos Bolsonaro parece um mini crack, não parece? O vento é muito rápido. Eu não gostei dessa comparação, porque o meu apelido era mini crack no colégio, tá? Olha, porque um dia a gente mostra você e o seu cabeção aqui no programa. Que isso! Mas aí tá aí a Operação Mini Cracks. Pode ser um ótimo nome para operação do Carlos Bolsonaro. E falando em Bolsonaros, aí não tem muito a ver, mas tem a ver um pouquinho. A nossa próxima notícia também é importante, Guga. O Domingos Brazão, que segundo os bolsonaristas é petista, né? Ele ganhou só direito a ter 360 dias de férias. Parece o Guilherme Bessa. O Guilherme Bessa saiu de férias em 2014 e não voltou mais. Nunca mais voltou. Tá até hoje aí. Se vocês virem Guilherme Bessa na rua, inclusive perguntem, e aí, Guilherme, vai voltar pro trabalho? Porque aparentemente... Sabe o que ele fez, Will? Ele meteu um atestado. Falou, não, vai ficar mais 10 dias em casa. Só que os 10 dias já estão durando o quê? 6 meses. Mas tudo bem, você vê o Guilherme vocês verem o Guilherme Bessa aí, procura-se. Não sabe onde o Guilherme Bessa está. O Domingos Brazão, que foi apontado semana passada como o mandante da morte, ou um dos mandantes, pelo menos, da morte da vereadora Marielle Franco, ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele ganhou o direito de tirar apenas 360 dias de férias. Tranquilo, um aninho de férias para essas férias do Guilherme Bessa. O benefício foi concedido em sessão no Conselho no último dia 24, coincidentemente no meio dessa história toda, não é mesmo? Referente aos anos de 2017 e 2022. Nesse período, ele esteve afastado da corte após ser acusado de fraude e corrupção. Aí, Guga, o Domingos Brazão tem um benefício. Ele pode escolher se ele quer tirar as férias, só sair de férias, ou receber em dinheiro. Que vida difícil do Domingos Brazão antes de ser acusado do assassinato da Marielle Franco, né, Guga? 360 dias de férias. Isso só não é um recorde porque faltam ainda mais 3 anos de férias para ele se igualar ao Jair Bolsonaro, que passou 4 anos sem fazer nada. Mas é muito também, 360 dias de férias para alguém que é suspeito de ser o mandante do assassinato da Marielle. Parece que estão querendo premiar, é isso? O cara é suspeito de ser um assassino. Logo, vamos conceder a ele 360 dias de férias. Aí daí você vê como é que essa turma, né, ligada a tribunal, ligada à política, no fim das contas, sempre dá um jeito de se blindar.
Eles fazem isso porque vai que hoje é o Brasão, vai que amanhã é outro conselheiro do TCU. Então, é melhor sempre alargar as possibilidades de blindagem dessa turma, né? As possibilidades de blindagem, por favor. Mas é o Brasil, né? O Brasil sendo Brasil. Vamos mudar um pouquinho agora de tema do Brasil para o outro tema importante também. Nesse combate ao comunismo, temos que combater o comunismo no Brasil, que está aí tentando destruir a família. O Javier Milei, o presidente da Argentina, o peruquinha do Javier Milei, chamou o presidente da Colômbia nessa semana, Guga, de comunista assassino. E aí, do Neida, do mais absoluta Neida, ele resolveu causar uma crise diplomática entre os dois países. A Colômbia convocou na sexta-feira o embaixador na Argentina para consultas depois que o Javier Milei chamou ele de comunista assassino em uma entrevista a uma jornalista. Abre aspas. O governo da Colômbia rejeita veementemente essa afirmação que ataca a honra do presidente. As palavras do Javier Milei ignoram os profundos laços de amizade, compreensão e cooperação, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Colômbia num comunicado. Aparentemente, o Javier Milei não tem nenhuma vontade de fazer diplomacia com os vizinhos, né? Ele já tinha xingado o Lula, já tinha xingado o ex-presidente do Uruguai. O Javier Milei não tem muita vontade de ser diplomático, né? Um comunista assassino. Gostou da minha imitação? Caraca, não, foi muito horrível. bom. Eu achei que era o Milei. Eu ouvi, eu falei, nossa, a gente tem o áudio do Milei, mas não era só ele faz o Guga. assim com o olhinho. Um comunista assassino. Ele falou... Agora, o Milei, gente, ele é um populista da extrema-direita. Isso é estratégia dessa gente. Os caras não têm conteúdo. Eles precisam lacrar com aquela turminha que gosta de ouvir palavrão, de ouvir grito, xingamento. E aí o cara vai e ataca um presidente de um país que é importante também para a Argentina. É claro que... em algum momento ele colocará alguém do governo dele para recuar e de alguma maneira tentar passar um pano nessa história. Ele fez isso com o Lula também, passou a campanha atacando o Lula, prometeu inclusive cortar relações com o Brasil. Depois de eleito, colocou o rabinho entre as pernas e começou a voltar atrás e a usar alguns nomes do governo dele como porta-voz para tentar restabelecer aí a relação com o país. Então, eu acho que é mais proselitismo político de um populista que não tem conteúdo e que segue uma cartilha da extrema-direita, que é a cartilha do insulto, já que funciona para a militância acéfala dele. O Fábio Camargo diz que em 72 horas o Guilherme Bessa volta. A gente está orando para pneu para o Guilherme Bessa voltar, mas aparentemente não tem dado certo. O Guilherme Rosarim diz licença corrupção, que é o que o nosso... Aí, ó, procura esse cara. Se você viu este homem na rua, entre em contato com o ICL, porque ninguém mais viu o Guilherme Bessa. Ele foi viajar, fez uma viagem aí, desapareceu, não voltou para o trabalho. Daqui a pouco a gente vai publicar no jornal que ele desapareceu. Onde está Guilherme Bessa? Procurado. Se voltar, eu perco meu emprego, né? Porque daí mas aí você tá gostando muito do Junto no VT. É o que todo mundo quer, é o que todo mundo sonha. O chat é o objetivo não quer de isso. trazer o Bessa. O objetivo é a gente se livrar de você, Vitinho. Que bom que você pegou a referência. Mas tem uma outra coisa que eu quero mostrar antes da gente ir para o melhor que você não viu, Guga, e chamar também o nosso mapa da mina. Existe o governo federal fez um post agora levemente irônico. Sente a ironia agora do post do governo federal que subiu agora há pouco nas redes sociais. Aí, ó. Quando... Toque. Quando os agentes comunitários de saúde baterem a sua porta, não tenha medo, apenas receba-os. Com o aumento do número de casos de dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença. Eu, particularmente, acho que o governo acerta em fazer esse tipo de movimento, mesmo usando conta institucional, e parece que traz o buzz pro momento. Aí, ó, a gente tá vendo lá que quando o print foi feito há meia hora atrás, já tinha muita gente compartilhando, comentando, e gera engajamento importante, né, Google? Acho que o governo tem acertado, inclusive, nessa linguagem. A linguagem da internet. Você tem que também ser irônico, você tem que brincar um pouco, não pode ser tão sério na internet. E aí você mostra que é o perfil do governo sendo debochando, né? Lacrando. Claro que todo mundo gosta. A gente está comentando aqui no Rolê ICL, tá geral compartilhando
outras mídias comentarão também, exatamente por ter tido esse teor moderno, de usar esse linguajar que mistura um fato com outro e acaba brincando um pouco com a situação. Funciona, é isso. Internet é dessa maneira que você joga na internet. Então tá certinho, tem que ser moderno, não tem que se apegar ao modelo antigo de comunicação. É assim que é feito hoje em dia a comunicação de um governo que está antenado com uma sociedade que vive nas redes sociais. E com isso... Oi. Bom, bem, descobrimos aqui uma última foto, última visualização de Guilherme Bessa. Tava molhado, o que aconteceu? Ele foi resgatado por um navio. E aí é isso, é a última foto dele. Vamos ver se ele consegue voltar, a gente espera que tá sim. Tá com cara de felizinho, né? Tá, mas aí pode ser também sequestrado, não sei, mas tá bem molhado, não sei o que aconteceu. Mas a gente vai trazer informações nos próximos dias sobre o paradeiro de Guilherme Bessa que desapareceu. E com isso nós fechamos o nosso Macetada de Notícias de hoje. E agora, Guga, eu vou chamar... É preciso perder para aprender a valorizar a mina, o mapa da mina de Eduardo Moreira. Você que perdeu o mapa da mina tem que valorizar. Mas, graças a Eduardo Moreira, que é uma pessoa que ama muito o ICL, você vai poder assistir de novo. Perdeu? Foi trouxão? Oi. Eu perdi minha mina e não valorizei. Mas aí é livramento dela, né? Ela que deu sorte. Graças a Deus. O universo conspirou. Nossa, sorte dessa menina. Um beijo pra você, menina que se livrou do Vitinho. O replay do mapa da mina está liberado. edu1.com.br/aula. Hoje não tem negócio do rolê, é só /aula, é esse aí mesmo, né? edu1.com.br/aula. Se você foi trouxão e perdeu o mapa da mina de ontem, espetacular, com nossa equipe incrível de economistas do ICL, capitaneadas por Eduardo Moreira, falando sobre as principais previsões. Guga, sabe que o mercado, os bancos, as consultoras financeiras cobram uma bala por esse negócio, o Edu fez de grátis para você ganhar o seu dinheirinho com investimento. Investimento não é só para quem é milionário, que nem o Guga Noblar, não. Você que tem dinheirinho, em vez de deixar na poupança, investe o dinheiro com investimentos seguros. O ano passado o Edu não errou uma previsão, acertou melhor que a mãe de Ná. Acertou tudo, e nesse ano nós vamos cobrar o Edu no fim do ano, ver se ele continua, se ele manter a média de aproveitamento, mas para isso você tem que assistir o replay que ser liberado, logo sai o replay, viu? Então não seja otário e assista o replay do mapa da mina, edu1.com.br/aula, faça isso pelo seu bem e o bem do seu dinheirola. Temos quantos minutos ainda, Vitinho, para ver quantas coisas eu consigo chamar aqui? 4 minutos. 4 minutos. Então eu vou chamar uns videozinhos aqui do nosso melhor que você não viu antes de que o programa termine. Tem o pessoal falando aqui no nosso grupo privado, não vou dizer quem é, nem que foi o André Graziano, mas foi só o Guilherme Bessa sair de férias que a audiência do programa subiu. Será que tem a ver com uma coisa que eu vejo? Não sei. Vamos descobrir. Que mudou, né? A peça na frente do computador. É verdade. Não tem nada a ver com o Gabriel Vento, tem a ver com você. Mas vamos aproveitar, Google, nesses minutinhos finais de programa, tem um monte de coisa separada. Assim, a gente faz um roteiro de umas 50 páginas, a gente aproveita umas 4 no programa, porque a gente fala mais que o homem da cobra neste programa. Mas dois eu quero mostrar antes da gente terminar. O primeiro, e não tá na ordem aqui, viu? Vocês que se virem para dar o play na hora. O primeiro deles que eu queria mostrar é de um bolsonarista que confundiu a bandeira. Ele ficou muito bravo. Ele foi para as redes sociais e gritou: veja só este bolsonarista no seu TikTok. O público afiou a bandeira com essas cores aqui. Colocaram o vermelho na bandeira nacional, né, tropa? Na nossa bandeira brasileira. Urgente! Eu quero perguntar para os senadores, os deputados, não vou nem perguntar para os deputados e senadores de esquerda. Eu estou perguntando para você que é da direita, que é do Pará, e nem você que não seja do Pará, você que seja deputado federal, você que seja senador da República, isso aqui pode. Isso aqui pode. Vão deixar ser implantado no Brasil comunismo, apesar que eu acho que já está. O que eles querem? Uma brecha. Se ninguém falar nada sobre isso daqui que está acontecendo lá, absurdo. Daqui a pouco, metrópole, não vai existir mais nem o verde e amarelo, só o vermelho. Só o vermelho. Só o vermelho. Isso é uma vergonha. Isso, o diretor da Ciretran, eu respondo, tem que ser preso.
Aí a bandeira, Guga. pertence ao município de Barcarena, no Pará. A bandeira é da cidade de Barcarena. E a bandeira, ó, vamos ver se você consegue parar naquele frame lá, o vento. No frame da bandeirinha certinho. O último lá, que mostra a bandeira mesmo. A bandeira é a bandeira de uma cidade. Olha essa aí, ó. É a bandeira de Barcarena, no interior do Pará, o cara achando que o comunismo chegou. É isso que acontece quando você odeia jornalista, tem medo de professor doutrinador e se informa por meme de grupo bolsonarista. Você vira um idiota completo. Direto Você é um isso, maluco, não é a irmão. primeira vez. Não é a primeira vez e nem será a última, né? Teve no início do bolsonarismo, do governo Bolsonaro, se eu não me engano era a bandeira do Japão Imperial, tinha alguma bandeira lá no Congresso Nacional que também confundiram com comunismo. O pessoal é muito afoito a querer achar alguma justificativa para a maluquice deles, de lutarem contra um comunismo em pleno século XXI. Eles tentam justificar, é Foro de São Paulo, é a bandeira que não é bandeira com alusão nenhuma ao comunismo, é sempre uma gafe atrás da outra. Pelo menos a gente sabe que os bolsonaristas, eles são bons em soltar pérolas, né? Ou em levar pérolas, em levar joias também para outros países. Desviar joias ou soltar pérolas, isso eles sabem fazer. Ô, Will, Oi. seria a primeira coisa, né? Tipo, o comunismo voltou, vamos mudar a bandeira. Não isso tem que a importa. ver com tomar propriedade privada, Bota acabar com a vermelho propriedade nessa privada, não tem nada a ver com isso. Tomar bens de produção, a prioridade era mudar a bandeira. E ainda mais a bandeira onde? Em Brasília, não, em Barcarena, no interior do Pará. Essa é a prioridade. E para fechar, Google, o nosso programa de hoje, eu te trouxe as imagens da festa de aniversário de Capuí, no interior do Ceará também. Olha que calma e tranquilidade na festa de aniversário de Capuí. Nossa. Olha o cara saindo com 2 metros de bolo embora. Essa aí, pra gente terminar, a paz e a tranquilidade. Ó, o cara tá com o bolo, outro vai dar com a mãozada no bolo, cai o bolo todo no chão. O cara derrubou o bolo do outro. Festa, mas volta Na no comecinho, maldade. tem um cara que vai embora com 2 metros de bolo. Volta pro começo, você vê bem no comecinho do vídeo, o pessoal começa a atacar, o cara sai com 2 metros de bolo embora, quer ver, ó? Olha no canto aqui, você vai ver. Vocês já viram o aniversário Guanabara? Olha o cara de preto ali. O cara foi embora com 2 metros de bolo embora, sozinho. Que cabe tranquilidade em Capuí, no Ceará, né, Guga? Para a festa de aniversário da cidade. Parece aniversário Guanabara. Evento para a família. Você já viu o aniversário Leve sua Guanabara? família. Só pra quem mora no Rio, essa. Eu acho que eu tô ligado nessa. Mas enfim, é isso. O brasileiro, ele não sabe muito bem aguardar a vez dele, pelo jeito, né? O pessoal não sabe dividir muito bem aí nessa cidade. Nem em cidade nenhuma, né? A gente já viu essa situação em outros eventos também. Quando tem alguma coisa que é de graça, a galera avança mesmo, vai pra cima e leva. E é isso, não leve sua família pra próxima festa de aniversário da cidade. E pra fechar a festa de Capuí. E pra fechar o nosso programa, Guga, uma pessoa mandou um recado, agora há pouco nas redes sociais. Vamos ver o recado dela pro Carlos Bolsonaro pra fechar o nosso programa. Diz, Joicinha, fala. Carluxo. Debocha. Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Um brinde. A Joyce Hasselman, que fez um glow up, inclusive a Joicinha, né? Ela fez um belíssimo glow up. Mandou um recado, ela que foi muito atacada pelo bolsonarismo, né? Inclusive, ainda durante o governo Bolsonaro, a Joicinha está se refastelando com a crise dos bolsonaristas. Um beijo pra Joicinha, né, Guga? Pô, a Joyce, debocha. A gente sabe que a Joyce também foi alvo do gabinete do ódio. Ela, inclusive, delatava o tal gabinete do ódio também como deputada. Então, merece debochar. Todos que debocharem do Carluxo neste momento são aliados. Com isso, fechamos o nosso Rolê ICL desta segunda-feira, Guga Noblar. Esperamos que amanhã, com notícias crocantes como essa, né, pra gente poder continuar a semana muito bem, que tá muito triste a situação da família Bolsonaro, a gente espera que continue, né? Eu tô muito triste. Até amanhã. Tamo junto e toque, toque, toque. Fique esperto aí, Bolsonaros. Cuidado com o celular. Não deixa levar, não. Amanhã tem mais rolê.
Um beijo pra vocês aqui do chat também, Aline Gomes, Shadowbuster, Daniela Xavier, Rei da Praia, Luísa Barros, Joyce Garcia, que não é a Joyce Hasselman, Annelise, Ricardo Zambrano, Guilherme Pato, todo mundo que está aqui. Um beijo pro Guilherme Bessa, que está desaparecido. Beijo pra você também, Vitinho. Um beijo na boca. Que isso, pro Gabriel Vento, que é muito melhor que o Vitinho, pro Antônio Farinati, pra todo mundo. Beijo, tchau, de volta amanhã, fui! E aí, turma? Que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sair do encontro falando: caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo, que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula!